Setembro 6, lendo a história de Deus. Ezequiel 29a 32. Ezequiel 29, profecia contra o Egito, o julgamento do faraó. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis no seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados nas suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então, todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para o povo de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais do seu meio. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Assuã, chegando até a fronteira de Cush. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e as suas cidades ficarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: a fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhadas. Eu os trarei de volta do cativeiro, a terra de Patros, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade por procurá-la em busca de ajuda. Então, eles saberão que eu sou o soberano Senhor. A recompensa de Nabucodonosor. No 27º ano do exílio, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército em uma dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, declara o soberano Senhor. Naquele dia, aumentarei o poder do povo de Israel e abrirei a sua boca no meio deles. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. Lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor vem a mim: filho do homem, profetiza e diga que assim diz o soberano Senhor. Lamentem e digam: ai daquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, será o tempo das nações. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre Cush. Quando os mortos caírem no Egito, a sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. Cush e Put, Lídia
e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Assuã, eles cairão à espada, declara o soberano Senhor, serão arrasados no meio das terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio das cidades em ruínas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiem foram esmagados naquele dia, enviarei mensageiros em navios para assustar o povo de Cuxi, que se sente seguro. A angústia se apoderará daqueles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu exército, a mais violenta das nações, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros, deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei Patros, incendiarei Zoã e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Sim, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. A cidade de Sim se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Pubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali, a sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim, eu darei castigo ao Egito, e então saberão que eu sou o Senhor. O braço do faraó é quebrado. No 10º dia do primeiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tela para fortalecê-lo o bastante, a fim de poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos deles, que quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. O cedro do Líbano. No primeiro dia do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria antes um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Os seus rios corriam ao redor de onde estavam plantados e enviava os seus canais para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo, brotavam muitos ramos e os seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura da água. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa,
com os seus ramos espalhados, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os juníperos conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu fiz belo e com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor, porque ele cresceu e se tornou muito alto, alçando o topo acima da folhagem espessa, e se orgulhou da sua altura. Eu o entreguei nas mãos do governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais violenta das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Os seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Os seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram da sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram nos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Então, todas destinadas à morte e irão para baixo da terra entre os homens mortais, com os quais descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, os seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os seus incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Este é o Faraó, com todas as suas hordas, declara o soberano Senhor. Ezequiel 32. Lamento pelo Faraó. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se nos seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor. Com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei à superfície do campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Espalharei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com o seu sangue até o cume dos montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todos os luminares que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra, declara o soberano Senhor. Perturbarei o coração de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos se espantem a seu respeito e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa. Quando eu brandir a minha espada diante deles, no dia da sua queda,
Cada um deles tremerá de medo sem parar, por amor à própria vida. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você, farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais violenta das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto a muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem enlamaçadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite, declara o soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e de todas as suas multidões. Elas a entoarão, declara o soberano Senhor. O Egito desce ao mundo dos mortos. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada, sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. Do interior do Sheol, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Síria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos que caíram à espada. Os seus túmulos estão nas profundezas da cova e seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Suportam a sua desgraça com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com toda a sua multidão em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu pavor havia se espalhado na terra dos viventes. Por isso, eles suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. Jazem entre os mortos. Mesaque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor dos seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam pavor na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram e desceram à sepultura com as suas armas de guerra, cuja espada foi posta debaixo da cabeça deles? O castigo das suas iniquidades está sobre os seus ossos, porque eram o pavor dos guerreiros na terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, os seus reis e todos os seus príncipes, a despeito do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada, declara o soberano Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada, declara o soberano Senhor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus.
Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.